Obrigado, senhor presidente. Quero saudar o ministro Haddad, a sua equipe, né, os senhores senadores que aqui estão presentes. Eu acho que eu vou fazer um debate um pouco mais conceitual, Haddad, ministro Haddad. Aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui, que para nós é muito prazerosa. Não é todos os dias que a gente tem essa oportunidade, né, em relação ao projeto que o senhor veio debater aqui, que é a questão do imposto de renda. Me parece que há uma certa unanimidade, talvez algumas dificuldades com a forma, aqui algumas preocupações sobre compensações e a maneira que ele seria aplicado, até porque o nosso governo também tinha essa intenção de implementar essa ação de justiça fiscal, que se dá muito mais em função dessa não atualização da tabela de imposto de renda, eu acho que desde 2015 ou 2014, né? Então é uma ação realmente de justiça tributária meritória. E nesse caso específico, ministro, nós havíamos feito uma discussão aqui já na CAI em dois pontos distintos, um em relação a um projeto de lei do senador Renan, o nosso presidente, onde ele tenta estabelecer um teto para a dívida pública que cresce de forma geométrica. Eu particularmente tenho alguma resistência a tetos, né? Eu prefiro um processo de maior flexibilidade, mas dada essa volatilidade da nossa política fiscal, né? Eu até me propus a fazer essa discussão, mas a outra, que eu considero extremamente meritória, e o senhor já respondeu a algum dos nossos pares anteriormente, é a questão da eficácia das políticas públicas e de subsídios, né? Quando um jabuti é colocado em uma determinada posição, né, nós só sabemos quem é o autor dessa proeza quando se balança a árvore ou se tira o jabuti dessa posição de conforto, né? Então nós temos aí, entre Estado, município e governo federal, alguma coisa como 800 bi de subsídios cravados no orçamento. Aliás, foi uma das críticas que fiz por ocasião da reforma tributária, porque os lobbies falaram muito alto aqui, ministro. Então, faltou uma visão sistêmica do processo de compreensão da economia brasileira, e aqueles que tiveram uma voz mais alta e maior capacidade de pressão com os senhores parlamentares tiveram tratamento diferenciado, e isso pressionou inclusive os profissionais liberais aqui representados pelo Portinho e os outros que recepcionaram o IVA aí de 28% a 29%, que certamente não é uma situação confortável para quem vai ter que pagar esse tributo, né? Então nós achamos que nesse processo de discussão, se ainda houver possibilidade de abertura, nós gostaríamos de estabelecer, talvez como mecanismo de compensação, uma gradual diminuição dos subsídios, não aqueles que estão constitucionalizados, que seriam mais complicados, né? Mas aqueles que são passíveis por um projeto de lei ou por uma ação de disposição do parlamento serem gradativamente e ao longo de um período retirados e ao mesmo tempo avaliados para saber se meritoriamente eles precisam permanecer. Então, em relação ao projeto, eram essas as observações e oportunamente nós vamos votar e vamos fazer a discussão. E eventualmente talvez até uma correção anual para evitar que no futuro nós tenhamos o mesmo processo repetido. A inflação existe, né? E os 5 mil estáticos no ano subsequente não serão 5 mil e assim sucessivamente. Bom, mas eu queria aproveitar a presença do senhor, que não, como disse, não é todas as vezes, para discutir um pouco, para comentar um pouco as visões que o senhor tem colocado em relação à economia. Eu tenho uma crítica, ministro, porque isso é recorrente, é como se tudo tivesse se iniciado agora e não tivesse passado. Então há uma espécie de retirada de um tempo, que são os 6 anos do Temer e do Bolsonaro, se reinicia, startado no 1º de janeiro de 2023, e nesse reinício, tudo que acontece de ruim
é o governo anterior. E tudo que acontece desditoso é este governo. Então, o para-brisa me parece muito maior do que... O retrovisor me parece muito maior do que o para-brisa. E eu quero exemplificar. Veja a questão, por exemplo, dos precatórios. Né? Quando se trata da questão fiscal, eu escutei várias entrevistas do senhor falando que os precatórios são uma herança maldita e que esses precatórios impactam fortemente na ação fiscal e na execução fiscal deste governo nos últimos 2 anos e meio, nesses 3 anos, quase 3 anos, e vai também no ano subsequente. Então, só lembrar que os precatórios, ao contrário da dívida pública, não são uma despesa em que há controle do executivo. Né? É uma despesa inopinada até pela sua natureza. É um título do governo que é confirmado, delimitado, exarado por ocasião da decisão judicial. Às vezes demora 10 anos, 12, 14, 18, 20, e via de regra não é produzido pelo governo que tem que pagar o precatório, é uma dívida do Estado brasileiro. Né? Esse é um primeiro ponto. Houve uma média histórica em torno, eu pedi a paciência do presidente, porque não é todo dia que a gente pode discutir aqui com o eminente ministro da Fazenda. Houve uma média histórica, né, em torno de 18 a 20 bilhões de reais ano, por um espaço de mais de 12 anos. Isso muda radicalmente a partir do final de 2020 e 2021. Vai para 60 bi e em 22 vai para 90 bi. Houve aqui uma concertação dentro do parlamento, se votou uma emenda à Constituição. O senhor conhece bem a história, apenas para contextualizar para aqueles que estão nos ouvindo. E se estabeleceu um parâmetro de 60 bilhões de reais e o que passasse seria diferido ao longo de 5 anos, com a possibilidade de se transformar em 2 moedas distintas, ou 2 formas de se fazer comparação de contas. Uma, nas outorgas e concessões que eram feitas pelo governo, 2, para pagar tributos federais. Quando o governo que Vossa Excelência faz parte entra, a AGU denuncia, né, e pede a revisão dessa PEC. Ela é sobrestada e é feito um acordo. Tinham 30 bilhões remanescendo do ano anterior que estava deferido ao longo do tempo. E nesse acordo no STF, que não foi fruto de uma lei, foi fruto de um acordo entre a AGU e o Supremo Tribunal Federal, se estabeleceu o mesmo parâmetro e o que passasse seria pago fora do parâmetro fiscal. Se pagou no mesmo ano em torno de 90 bilhões, que foi o ano de 2022, de 2023 e uma parte de 2024, se eu não estou enganado. Né? Então, a primeira afirmação que é feita, olha, tudo isso foi do governo anterior. Não, foi do governo anterior 30 bilhões. Né? Então, esses 60 bilhões que acresce os 90 bilhões já foi do período, não do governo, né, que Vossa Senhoria faz parte. E vou reafirmar, um título de dívida pública não é confeccionado, não é produzido pelo governo de ocasião, é um título do Estado, né, que é, ao longo do tempo, compilado. E agora, nós tivemos a votação da PEC 66. Nós estamos falando aí de alguma coisa como 190 bilhões de reais fora do parâmetro fiscal que serão pagos pelo acordo feito pelo STF, né, em 22, 23, 24, 25 e 26. Tá? Em torno de 190 bilhões de reais, o que pressiona a dívida pública. Né? E é um dos motivos que nós estamos com essa taxa de juros Selic de 15 pontos percentuais que o Alessandro estava aqui há pouco, né, estava discutindo a respeito. E agora, na discussão da 66, eu fiz, inclusive, uma emenda que foi derrotada aqui, o governo precisava de 49 votos, teve 49 votos, ministro, o senhor foi firme aqui, você teve o apoio aqui da base, né, para permitir um phase-out, né, um desmame gradual a partir de 27, na razão de 10% do total dos precatórios, né, que seriam pagos no ano de 27. E aí eu quero lembrar aos senhores que este ano, em 25, quando a ministra do Planejamento mandou para cá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, anunciou que em 27 haveria uma espécie de shutdown no governo, dados os parâmetros fiscais objetivos, ou seja, a indexação da saúde, da educação, em função do crescimento da receita, que estava aumentando e pressionando as verbas discricionárias,
o ganho real do salário mínimo, que pressiona a Previdência e as outras ações sociais do governo. E a partir de 27, com esse quadro, ou seja, mantido a situação e o fim do processo de acordo com a STF, ou seja, a volta dos precatórios na sua integralidade, o governo estaria sem nenhuma condição de prover minimamente as condições de manutenção, de investimento e até de pagamento das verbas de saúde e educação. Bom, por que eu falei a respeito disso aqui? Porque as pessoas falam disso de uma forma muito lateral, ministro. E esse é um debate importante. As contas públicas colapsaram porque nós temos uma escolha, e eu acho que o Portinho foi muito feliz. Ou nós fazemos um ajuste e tentamos adequar o Estado ao tamanho da nossa receita, ou seja, o que efetivamente nós arrecadamos, ou nós buscamos aumentar essa receita para fazer frente a este projeto que é o aumento de ações sociais. Então, é claro que está sobre a mesa essa alternativa e é claro qual foi a alternativa que o governo buscou. Só que o governo, ele apresenta um arcabouço fiscal e ele dribla esse arcabouço por 10 oportunidades. Eu, quando fui votar aqui o arcabouço, eu avisei os meus pares, está aqui nos anais, está aqui filmado. Eles disseram, olha gente, eu acho realmente que o teto é muito rígido, a gente precisa rediscutir o teto. Mas votar o arcabouço da forma como ele está sendo apresentado, daqui a um ano ele vai ser desmoralizado. Eu acho que poderia ser discutido de uma forma mais eficaz. Eu fui desmoralizado, ministro. Em 3 meses, o arcabouço ele foi ultrapassado. E daí por aí por diante, mais 10 vezes consecutivas. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque existem índices, e isso é um copo meio cheio, meio vazio, e o senhor coloca com muita propriedade. O senhor é muito bom, muito persuasivo na sua fala, né? O senhor tem o dom, né, da transmissão do conteúdo, né? Mas nós temos, por exemplo, a questão da gestão das estatais que não foram profissionalizadas. Eu tenho aqui um projeto em que propõe a profissionalização das estatais. Infelizmente, não consigo fazer com que ele tracione dentro do Parlamento brasileiro. Então, Vossa Excelência, se Vossa Excelência concordar, pode ser até que você me ajude com o senador Renan e com nossos pares, né? Porque nós temos hoje um déficit de 5,6 bilhões de reais e temos um superávit no governo passado. Nós temos, ministro, em função dessa falta de profissionalização, né, se colocar os amigos do rei, né? Nós temos o endividamento das famílias, está em 78,4% em junho. A inadimplência atingiu 30% das famílias brasileiras, porque o governo faz uma ação de estimular o crédito, né? E quando se estimula o crédito, se tem que fazer, e o senhor falou aí em alguns momentos, rodar modelos para se verificar qual é o processo de equilíbrio. Me parece que o governo não está muito preocupado com o equilíbrio, está preocupado com a quantidade. Nós estamos com um recorde de inadimplências. São 7,2 milhões de empresas, quase 31% das empresas brasileiras. O relatório Focus de outubro, ele prevê uma situação de 2022, previa que agora, em 25, nós teríamos uma taxa Selic de 7,05%. Ela está em 15%. Alguns afirmam que no próximo trimestre, o trimestre do ano subsequente, vai começar a descer. Oxalá, espero que sim, né? Nós temos um fluxo cambial negativo, aí eu falo na parte financeira, de mais de 50 bilhões de reais. São recursos que poderiam estar alocados no Brasil pelo nosso problema geopolítico, né? Nós estamos distantes das grandes brigas que acontecem no mundo inteiro, né? Dos palcos geopolíticos aí do Oriente Médio, da Europa, né? Mas, infelizmente, parece que nós não estamos dando a segurança necessária em termos de previsibilidade, segurança jurídica, né? Fiel cumprimento dos contratos. Então, ministro, a preocupação que eu tenho é que, e Vossa Excelência falou aí de dado de 2011 a 2013, é que nós estamos repetindo agora com os mesmos métodos, talvez não com os mesmos personagens. O senhor não era o ministro da Fazenda na época, né? Ações que levaram o Brasil a uma catástrofe do ponto de vista econômico, em 14 e 15. Em 14 e 15 nós tivemos a supressão de um percentual grande do nosso produto interno bruto, acho que em torno de 6% percentuais nos 2 anos, né? Nós tivemos milhões de empregos formais que foram
retirados, né? Nós tivemos centenas de milhares de empresas fechadas e basicamente aparelhamento das estatais, da máquina pública, se gastar mais do que se arrecada, fazer projetos que não terminam nunca. Então, o cemitério de obras inacabadas, oriunda dos primeiros PACs 1 e 2, né? Basta ver os relatórios do Tribunal de Contas da União. Eu, por exemplo, encontrei 180 mil unidades residenciais paralisadas. Retomamos 150 mil dessas. Então, são sequelas e problemas que era importante que não fossem repetidos. Eu acho que todos nós aqui, ministro, e o senhor tem o respeito de todo mundo aqui, né? Todo mundo lhe trata com uma civilidade, com a educação que lhe é devida e com respeito ao seu cargo, né? Todos nós temos visões distintas. Aqui a maior parte dos que estão aqui são da parte da base do governo e que lhe abordaram, né? Já são da parte da base do governo. Mas todo mundo quer aqui que o Brasil dê certo, né? Todo mundo quer que o Brasil dê certo. Talvez a gente tenha, e claramente tem, visões diferentes de como isso vai acontecer. Agora, eu sinceramente, ministro, não acredito que o que está sendo implementado, e eu falo da parte fiscal, da parte de contas públicas, da necessária responsabilidade com o que acontece no país, né, vai resultar em alguma coisa boa a médio e longo prazo. Me parece que está sendo empurrado um processo para o final de 26, com o projeto de se renovar o mandato e se repetir o que ocorreu em 2015. 2015, depois da eleição da Dilma, de repente os preços públicos que eram administrados, né, foram todos desrepresados. Não sei nem se existe a palavra, o senhor que é bom em português, depois o senhor me corrija por gentileza, né? Mas foram abertos, né? Nós tivemos aí uma tentativa de se trazer o Levi, né, para uma ação mais liberal, depois se voltou lá para o Manteiga, né, para uma situação diferente, e nós vimos o que aconteceu no Brasil. Então, apenas alerto a Vossa Excelência que certamente passa noites insone, que tem uma responsabilidade enorme, que está debruçado sobre números e necessidade de tomar decisões que são muito graves e muito sérias, né? Que é importante ponderar o que aconteceu no passado, né, para que a gente não repita no futuro problemas que vão impactar principalmente para os mais frágeis, os mais humildes, aqueles que não podem se proteger. Agradeço a sua gentileza e, como disse a Vossa Excelência, eu farei aqui um debate, né, para permitir que Vossa Excelência faça aí também as suas considerações. Só esclarecendo, a verba indenizatória, ela é isenta por comando constitucional. Ela não precisa estar em PL, porque ela... Já está expressa na lei. Na Constituição, perdão. Está na Constituição. Então é obrigatório, né? Então a isenção ela é constitucional. Eu vou aceitar aqui o debate que o senador Rogério Marinho propõe, até pelo apreço que ele tem e a maneira sempre muito educada com que o senhor trata dos assuntos pertinentes a essa comissão. Primeiro, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade, e nunca tive dificuldade, de apontar equívocos de governos que eu apoiei. O período, e eu disse aqui, que as exonerações, o chamado gasto tributário, ganhou tração no primeiro mandato da presidenta Dilma. Por isso que eu fiz a referência a 2011, de 2011 a 2013. Porque se nós verificarmos a arrecadação como proporção do PIB, ela começa a cair ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma. E eu, inclusive, registrei em artigo publicado que esse tinha sido um equívoco de política monetária, que precisava ser revertido. Então, o que eu estou fazendo agora tem muito a ver com o que eu escrevi em 2017, criticando o fato de que nós estávamos abrindo mão de uma receita que naquele momento era necessária para fechar as contas. Tanto é que o superávit primário no período, ele cai. E ele cai não porque se gastou mais, mas porque se arrecadou menos. Então, o gasto tributário, e ele não parou de cair. Esse é outro problema. Então, não adianta, a gente tem que pegar o período histórico como um todo. Veja o senhor, como nós
estamos olhando para os mesmos números, mas a gente tem que ter o cuidado de pegar a série histórica. Eu recebi um orçamento para 2023, e eu estou falando da peça orçamentária encaminhada pelo governo. Não estou falando do orçamento aprovado pelo Congresso. A peça orçamentária feita em 2022 pelo governo anterior já registrava um déficit de mais de 60 bilhões de reais. Então, o governo, que terminou em 22, em agosto, quando não sabia qual ia ser o resultado da eleição, encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei orçamentária anual com um déficit de mais de 60 bilhões. E a minha crítica à questão dos precatórios não é o fato de que os precatórios galoparam ali. Entre 19 e 20, eles galoparam. É que eu entendo que a solução dada pelo governo anterior, na minha opinião, foi a pior possível. Porque ao aprovar a PEC dos precatórios, que muita gente chamou de PEC do calote, ele empurrava para 2027, né? Pela primeira vez na nossa história, um pagamento de uma dívida, né, do governo central, que poderia ser financiada mais barato com a emissão de títulos da dívida pública. Isso eu ouvi do antigo presidente do Banco Central. Eu ouvi dele dizendo que foi uma solução equivocada. Está saindo mais caro prorrogar o pagamento do precatório do que emitir título de dívida pública para pagar. Então, veja você que a crítica é técnica. Eu não fiz uma crítica política. Tanto que eu reconheço que as exonerações do período da presidenta Dilma, ela própria reconheceu em entrevista que ela não faria aquilo, e ela tentou reverter com o Joaquim Levy em 2015, né? Como o senhor sabe. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós recebemos um orçamento em 2023, né, com um déficit de 63, 64 bilhões, mais de 60 seguramente, sem os 50 bilhões de precatório que eu teria que pagar se a PEC não tivesse sido apresentada. E como eu tive que pagar em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a emenda constitucional inconstitucional. Então, o déficit do primeiro ano do presidente Lula herdado, sem falar da indenização aos governadores em função do ICMS de combustível, ele já era de 110 bilhões de reais. Ele já era. Isso, eu estou falando de números do governo anterior, eu não estou colocando nenhuma pimenta aqui na discussão. Ele já seria de 110 bilhões de reais. Se nós considerarmos os 40 bilhões de indenização que nós tivemos que pagar para os governadores, também por decisão do Supremo, em virtude daquele ICMS combustíveis, nós já estamos falando de 150 bilhões de reais. Ou seja, eu estou falando assim, a largada do governo já era essa. Quando eu me refiro, senador Renan, ao período 2011, 2013, do ponto de vista de receita, é porque a receita, naquela ocasião, como receita líquida, quero frisar bem para não haver mal entendido, receita líquida federal, como proporção do PIB, ela girava em torno de 18,8%, 18,9% do PIB. Ok? Em 2023, eu recebo um orçamento do governo anterior com uma receita líquida de 17% do PIB. 1,8% do PIB a menos. Aí a pergunta é, bom, o senador Portinho falava, eu sou a favor de reduzir o Estado. Bom, reduziu para 17% do PIB a receita. Só que a despesa? Nós temos aí um galope que não é responsabilidade do governo anterior, como disse o senador Rogério Marinho, um galope de precatório. Emendas parlamentares que bateram 50 bilhões de reais saindo de 5. Um Fundeb e um BPC contratados com mudança de regra, que exigiram de nós mais 80 bilhões de reais de receita para pagar uma despesa contratada. Então, eu estou falando de coisas que aconteceram
antes de eu chegar no Ministério da Fazenda. E eu não sou contra, como disse aqui o senador Rogério Marinho, longe de mim falar mal do Fundeb que nós criamos em 2006. A questão é criar a despesa para frente com uma fonte de financiamento que sustente essa despesa. Então, se você pegar a evolução do BPC com a mudança de 2021 e sem a mudança de 2021, a diferença é 40 bilhões de reais. Pela mudança de critério de elegibilidade apenas. Se você pegar o Fundeb, quase 40 bilhões de reais, só aí nós temos 80 de despesa contratada. Aí você pega o déficit herdado do governo anterior com precatório, você está falando de 110. Esquece da indenização dos governadores, que é uma vez e acaba. Mas 110 mais 80, você está falando de 200, fora a emenda parlamentar. Então, veja só como é que a gente chega ali. Então, é fácil falar de redução do Estado, porque é fácil aumentar gasto tributário e desonerar de imposto. Essa é a parte fácil de diminuir o Estado. Agora, os 2% de déficit público herdado, como é que a gente resolve? Então, nós temos que ter um debate franco assim, aqui. Tudo que eu estou fazendo no corte de gasto tributário é para recuperar uma receita líquida federal do período 2011, 2013. É disso que eu estou falando. E quando alguém fala a carga tributária no Brasil está aumentando, é por causa dos entes subnacionais. Tem nada a ver com o governo federal. São os entes subnacionais que estão cortando o gasto tributário e aumentando a arrecadação para além do que era 10 anos atrás. Nós estamos recompondo uma base fiscal que foi dilapidada e precisa ser recuperada para honrar os compromissos que já foram contratados até 2022. Então, é um bom debate esse, porque quando chega uma matéria para vocês analisarem, nós temos que recuperar esse histórico. E eu estou falando de números oficiais. Aqui eu não trato de uma visão de Estado sem a substância do que, afinal de contas, do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando. Então, eu tenho muita tranquilidade em defender a gestão fiscal que está sendo feita pelo governo Lula, porque alguém poderá dizer, senador Renan, mas podia cortar mais. Podia, por exemplo, continuar a política de salário mínimo congelado. Podia congelar mais 7 anos a tabela do imposto de renda. Podia mudar as regras do BPC e do Fundeb, como se isso fosse possível do ponto de vista político. Podia... O que podia? Hoje nós estamos com uma despesa primária como proporção do PIB menor do que 19%, como há muitos anos a gente não consegue ter. Há muitos e muitos anos. Então, está havendo uma política assim, de bom senso. O que a sociedade é capaz de suportar de corte? Nós ficamos sem o piso da saúde, a diferença é 80 bilhões a menos no orçamento da saúde. Nós tivemos um orçamento anual da saúde 80 bilhões a menos do que o atual. Isso num quadro pós-pandêmico, com milhões de procedimentos em fila, aguardando, na fila de espera. Como é que você faz essa engenharia? Então, tudo somado, eu estou muito confortável de defender a gestão fiscal, levando em consideração a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão política. Eu não estou dizendo que não há tudo perfeito. Não, a gente tropeça, a gente erra, mas assim, a vontade de acertar tem presidido a nossa atuação. E o Congresso tem respaldado essa atuação. Não é fácil aprovar uma agenda. Agora, essa agenda, ela é impopular para o andar de cima. Se é possível chamar de impopular uma coisa que toca o andar de cima. Só que ela reverbera para o andar de baixo. Porque usa as redes sociais, usa as fake news, usa a tributação do PIX, que nunca existiu, usa esse tipo de expediente. E aí, peraí, está acontecendo alguma coisa errada. Nós estamos conduzindo a economia e os indicadores estão aqui. Desemprego, inflação, gasto primário, receita primária, crescimento, para onde se olhar.
Os resultados estão aí. Há desafio, senador. Eu sou o último a negar. O senhor me conhece. O senhor sabe que eu não brinco com coisa séria. Eu não fico fazendo panaceia sobre as coisas. Nós temos ainda desafios pela frente? Temos. Tivemos até aqui e teremos outros pela frente. Se tem alguns aqui, algumas reformas que vão precisar ser feitas. Possivelmente uma reforma orçamentária, a questão da pejotização, a questão da folha. Tem muito tema para endereçar. Agora, esse governo entregou uma reforma tributária que foi esperada por 40 anos. Primeira vez que mexe no imposto de renda de maneira consistente. A questão do crédito, nós estamos conseguindo baixar os spreads. Com crédito ao trabalhador, o aposentado, o servidor público, tinha o crédito barato. E o trabalhador da iniciativa privada não tinha. Hoje nós estamos colocando no marketplace todas as instituições para concorrer pelo crédito consignado privado, tirando o trabalhador do CDC, do rotativo de cartão de crédito, do agiota, para dentro de um sistema que eu consigo monitorar e buscar mais eficiência. Foi a maior transformação do crédito em 3 anos que eu tenho notícia. Nós mexemos com microcrédito, com o Banco do Nordeste espalhando a tecnologia pelos outros bancos públicos, fizemos o Desenrola, fizemos o Marco de Garantia, fizemos o Acredita com 4 linhas de crédito, criamos rede cambial para investidor estrangeiro, que o senador Portinho corretamente aponta. Não é pouca coisa o que está acontecendo. E falamos aqui agora mesmo sobre a taxa de juros, né? Nós temos hoje um modelo que permite uma convergência para a meta não amarrada ao ano calendário. Então, nós podemos saber lidar melhor com essas trajetórias de maneira a harmonizar mais, né, os efeitos de política fiscal, monetária, creditícia, cambial, que são parte de um organismo complexo, que é a economia. Então, eu penso que nós estamos ampliando os graus de liberdade para que nós possamos prosperar. Em relação às bets, senadora, vou receber com muito prazer o relatório, vou ler e vou encaminhar para o secretário Regis Dudena. Ele está tendo um trabalho enorme para botar ordem num setor que operou 4 anos sem nenhuma atenção do Estado brasileiro. Imagina os senhoras senadoras e senadores, 4 anos sem dono, o setor inteiro, correndo solto. Agora vai entrar, esse mês, senador, entra em vigor a proibição, por decisão do Supremo Tribunal Federal, dos beneficiários dos programas sociais apostar em bet, em jogos eletrônicos. Depois de montagem de um sistema enorme no CERPRO, da Dario que acompanhou tudo, vai entrar em operação bloquear o CPF dessas pessoas. Vai entrar um botão dentro de um aplicativo que a pessoa pode apertar de autoexclusão. Ela vai decidir por quanto tempo ela quer ficar excluída daquele ambiente de jogos virtuais. Se 1 mês, se 6 meses, se 1 ano. E ela não vai poder rever essa decisão. Justamente porque a gente sabe que no impulso, quando uma pessoa, né, acaba sofrendo uma frustração muito grande, ela vai poder dizer, eu não quero mais isso aqui para mim. Um botão vale, né? Por todos os... E um único botão vai valer por todas as bets que estão legais. Então, são mecanismos que a sociedade vai aprendendo a lidar para se proteger, né? Nós estamos disciplinando a publicidade dessas bets, precisa ter mais aperto em relação a isso. Criança não pode apostar, porque vocês sabem que por 4 anos as crianças apostavam em bet. Não havia proibição de um menor de idade apostar em bet. E como é que faz para uma pessoa de 12, 13, 14 anos apostar em bet? E não tinha nenhuma proibição disso. Nós vedamos a participação de crianças, vedamos beneficiários de programas sociais. Agora o botão de autoexclusão, o monitoramento dessas empresas, isso é um começo de um processo que vai ser longo,
de autodisciplinamento, de autoeducação. Em relação às colocações do senador Portinho, a quem eu agradeço, nós estamos seguros o seguinte, senador, você pegar um profissional liberal que tem uma renda de 1.200.000 por ano e não paga 10% de imposto de renda, é muito residual. Muito residual. Uma pessoa que, em geral, paga 100 mil reais, tem uma renda de 100 mil reais por mês, né? Ela paga imposto de renda. Acima disso. Seja advogado, seja um médico, ele paga, né? E no caso excepcional de não pagar, ele vai completar 10. Não é que ele vai pagar mais 10. Ele vai completar 10. E em relação às empresas estrangeiras, Barreirinhas talvez possa elucidar esse tema, mas nós fizemos um comparativo com a OCDE, né? Até peço a tua colaboração, Barreirinhas. Fizemos um comparativo com a OCDE e, em primeiro lugar, quando você paga tributo num país, em geral você desconta do imposto que você paga no seu país. Em geral, você tem esse tipo de acordo internacional. Olha, eu já paguei no Brasil, então eu não vou pagar aqui o que eu já paguei lá. Então, há vários modelos, né, em que isso cabe, sempre lembrando, se a empresa pagar a alíquota padrão, o dividendo fica isento, permanece isento, independente do valor remetido. Ele não paga imposto de renda. É só ela observar a legislação nacional. Barreirinhas, talvez você pudesse tecnicamente complementar a resposta? É isso, ministro. É importante destacar... Se me permita, senador. Pode ser? Com licença, presidente. Eu votei contra as bets, voto contra as bets, então taxar bets, para mim era melhor acabar com bets. Eu acho que o jogo ele faz muito mal à sociedade. Eu acho que isso aí é um remendo... Bom, mas tudo bem, tem que respeitar aqui as diferenças. Mas, ministro, eu queria fazer 2 observações e agradecer a disposição que Vossa Excelência teve de debater o assunto, porque esse é um assunto que, apesar de ser árido, né, às vezes, ou aparentemente ser difícil, ele diz respeito à forma como o Brasil está se organizando. Eu tenho o maior respeito pelo ex-presidente Roberto Campos, como tenho pelo ex-ministro Paulo Guedes, com quem convivi na época em que estive no governo do presidente Bolsonaro. Mas também tive minhas diferenças, e algumas delas foram até públicas, não da minha parte, né? Porque eu acho que todos nós temos que exercitar a nossa atividade sendo fiéis ao que nós acreditamos. Não dá para você ser uma marionete ou um robô na hora que você exerce a função que, por exemplo, Vossa Excelência hoje honrosamente exerce de ministro da Fazenda. Então, eu acredito que a solução proposta, ao contrário do que pensa ou lhe propôs ou lhe confidenciou o presidente, era engenhosa, porque houve quase R$1 trilhão de concessões e outorgas num período de 4 anos. Se fizer uma conta boba, que não dá para fazer, claro, são mais de 250 bilhões de reais por ano, era evidente que esses 30 bilhões seriam diluídos ao longo do tempo. Então, o erário público não seria confrontado com essa situação. Esse recurso seria, ao longo do tempo de diferimento, diluído com pagamento de tributos e bidando outorgas e concessões. Inclusive, no princípio do governo em 2023, houve uma discussão a respeito da outorga lá do aeroporto de Congonhas, se eu não estou enganado, né? Onde houve uma discussão que não deveria se aceitar, e a partir daí houve a discussão da AGU junto ao STF sobre a constitucionalidade ou não da matéria. Mas uma coisa que eu acho importante colocar é que, quando a gente fala da questão do percentual de tributos em relação ao PIB, e Vossa Excelência discorre com muita propriedade, que recepcionou em torno de 17,5%, né? Hoje está pouco mais de 19%, acho que foram 12 pontos percentuais acrescidos, né, ao longo do período, e juntando as outras entidades subnacionais, como estados e municípios, nós vamos para 32% ou 33% aproximadamente. O governo federal, 19%, né, 19,1% quebrado.
Então, se você pegar e comparar hoje com os países aqui da América Latina, nós temos quase 10 pontos percentuais a mais de impostos. Aí o senhor poderá dizer, mas olha, a OCDE nós estamos parelhos, né? São os números. Só que nós não temos os serviços que a OCDE oferece, nós não temos a qualidade de vida que a OCDE oferece. Inclusive, o governo que Vossa Excelência representa, me parece que não está muito ansioso em se integrar à OCDE, porque deu alguns passos atrás. Principalmente a questão de licitações públicas, de governança. Então, a nossa preocupação aqui e a ponderação que fiz, ministro, é que em alguns momentos é importante que, ao invés de apenas aumentarmos impostos, a gente está falando de 27 impostos, ou aumento de impostos ao longo desses 2 anos e meio, era importante e salutar até que nós fizéssemos um trabalho de nos voltarmos para dentro da própria máquina pública. E eu coloquei aqui uma ação que o senhor até concordou, né, de se fazer a avaliação da eficácia dos subsídios, né, que estão dentro do sistema fiscal tributário brasileiro historicamente, né, de nos debruçarmos sobre as ações que são empreendidas, desde a questão, inclusive, vou mexer no vespeiro aqui, desde a questão, inclusive, das emendas parlamentares, essa discricionalidade, né, e esse percentual da receita corrente líquida, que é estabelecida como impositivo, tá? Até os PACs fantasmagóricos. Assim, se faz uma projeção de 1,7 trilhões de reais, quando a gente sabe que a capacidade discricionária do governo está muito distante disso ao longo de 4 anos. Mesmo se acrescendo Petrobras, Eletrobras, estatais e outros fundos, né? E o resultado nós já vimos recentemente, ministro. São obras que não terminam, ou são obras que se gera expectativa na sociedade e que elas não se efetivam. Então, a preocupação que eu tenho e tenho compartilhado com os meus pares é que o governo pode e deve buscar fontes de arrecadação, é evidente, mas é muito temerário quando se apresentam orçamentos onde as despesas estão subestimadas e as receitas superestimadas. Isso tem acontecido recorrentemente. E o orçamento que se herdou de 2022, na verdade, foi feito pelo governo que estava entrando, que se acresceu quase 150 a 170 bilhões de reais e se buscou no ano subsequente uma boa parte de receitas que não são recorrentes, não se repetiram no ano subsequente. E isso obrigou o governo a buscar outras fontes de financiamento. Agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, me colocar à disposição para voltar. O senador Rogério comentou que nem sempre a gente consegue essa oportunidade, mas debates como o proposto pelo senhor são muito bem-vindos. Em vez de discutir, às vezes, um projeto de lei, discutir um conceito, discutir uma série histórica, uma trajetória, né? Porque é muito difícil para o cidadão acompanhar esses números. E nós vamos falar aqui os números, por exemplo, a carga tributária no Brasil chegou a 32% do PIB em 2002. Ela não foi agora. Ela teve 2 momentos de escalada. No regime militar, ela foi de 16% para 26% do PIB, a carga tributária. E no período de estabilização do Plano Real, foi de 26% para 32% do PIB. Aí você fala, vamos sair de 32% porque os nossos pares cobram 25%, 22%, mas faz 2002, nós estamos há 23 anos com essa carga tributária. E eu digo, se ela aumentou, é em função da atividade dos entes subnacionais, porque no plano federal ela sequer chegou ao patamar de 2011 e 2013, quando ela estava em 18,8% do PIB, e no orçamento do ano que vem, ela é menor do que o desse período. Então, é muito útil fazer esse debate. É muito importante fazer esse debate. Porque aí nós vamos reconhecer os erros de todos os governos. Todo governo erra. Uns mais, os que erram menos se reelegem. Os que erram mais não conseguem a reeleição. É assim que funciona a democracia. Até aqui nós estamos sendo bem-sucedidos. A população entende que os nossos governos erram menos. Reelegeram o presidente Lula, reelegeram a presidenta Dilma e assim por diante. Nós estamos procurando errar menos. E quanto mais transparente forem as contas públicas, tanto melhor vai ser para a democracia.
porque a punição de quem erra mais é justamente não conseguir um novo mandato. E a alternância no poder é muito bom também, não tem problema nenhum. Desde que as regras democráticas, as regras do jogo democrático sejam mantidas e preservadas e enaltecidas, o jogo corre e a sociedade melhora. Muito obrigado.